Olá pessoal, estamos mais uma vez juntos para a nossa quinta aula de numerologia e hoje nós vamos falar sobre vários assuntos, né? A aula hoje vai ser mais teórica, né? Algumas práticas, né? Teremos alguns cálculos, mas na maioria é mais teórica. Então eu tenho que repassar isso para vocês. Seria simples, né? No pensamento que era só vocês lerem a apostila, né? Mais queira ou não queira, a gente tem que ter essa aula teórica e eu vou passando aqui as informações a vocês e praticamente vou ler o texto, né? Então o que acontece? Dívidas kármicas, né? Elas indicam o quê? Transgressões que foram cometidas, né? Contra as leis naturais que regem a nossa evolução, né? Ou seja, isso ocorreu em alguma encarnação, né? Que, como diz, não vem ao caso, foi passado, pode ser uma encarnação próxima ou uma bem distante, mas enfim, ocorreu, né? E aí, nessa existência, você acaba tendo que ter a correção desse pequeno delito, vamos dizer assim, né? Então, queira ou não queira, né? Muitas vezes você pode ter feito algum mal para alguém, né? E ter, sei lá, de algum modo imputado dores, né? Em pessoas, né? No passado. E necessariamente você vai ter que, como a gente fala, zerar essa conta, né? Não que seja assim como a gente diz, olho por olho, né? Como diz na regra antiga, né? Mas queira ou não queira, esses atos que você cometeu com finalidade de prejudicar ou de levar vantagens ilegais sobre outras pessoas, né? Sendo consciente ou inconsciente, não importa, né? Elas foram geradas e aí você vai ter que, como a gente diz, acertar essa conta. Então, queira ou não queira, né? Você vai ter que praticamente, é, vamos dizer assim, substituir com ações mais coerentes nessa atual encarnação para você superar aquele mal que você praticou contra qualquer outra pessoa numa existência anterior, né? Então, quer dizer, a gente precisa desse reajuste e aí você ou faz nesse momento, né, se tiver oportunidade de conhecimento, ou então você vai protelar para uma próxima encarnação. Nem todo mundo acredita na questão de encarnação, né? Mas a numerologia trabalha nessa segmento, porque na numerologia a gente somos praticamente seres eternos, né? Que ficamos indo e voltando até conseguirmos aprendermos as lições, né? E assim evoluirmos para um plano superior, vamos dizer assim, né? Porque aqui a Terra é uma escola praticamente, né? Não existe gente boa nem gente ruim, todo mundo está aprendendo aqui. Uns vêm resolver coisas de vidas anteriores, outros vêm aprender a tentar evoluir e assim sucessivamente. Então, como que a gente vai saber se a pessoa possui ou não uma dívida kármica? Então, de início, a gente fala o seguinte, que as pessoas que têm na data de nascimento, no dia, os dias 13, 14, 16 e 19, então praticamente as pessoas que nasceram nesses dias já possuem a dívida kármica, referente aos números. Então, na apostila, né, que é continuação lá da nova numerologia, vocês vão ter a interpretação dos quatro né, no caso 13, 14, 16 e 19. Lá vai direitinho, aqui a gente só vai ensinando vocês como desvendar essas situações no mapa, né? E depois vocês seguem na apostila as interpretações. Mas também existe outra maneira de você encontrar essas dívidas kármicas, que elas ficam um pouco mais, como a gente fala, camufladas, mas a gente encontra em pessoas que porventura possuírem, né, a expressão, o caminho de destino, então a expressão é o EX, né? O caminho de destino CD, ou a motivação MO. Então na sequência, né? Se você tiver lá o 4, tanto faz na expressão, no caminho de destino ou na motivação, ele equivale à dívida kármica 13. Se você tiver o 5, também tanto faz na expressão, caminho, destino ou motivação, você tem a dívida kármica, né, 14. Se for o 7, sucessivamente a mesma situação, né? No CD
no EX ou no MO, você vai ter a dívida kármica 16. E quando for o 1, né, também, como a gente fala, na expressão, no caminho do destino, na motivação, equivale ao número 19. Então a gente tem o exemplo, né, que a gente tem, como diz, usado muito, né, que é o nosso personagem José da Silva. Então ele tem lá o nome dele completo e nós encontramos. Então ele se enquadra praticamente, porque ele tem o MO4, né, então equivale à dívida kármica 13. O seu eu, né, que é a impressão dele, não tem, não, porque dá um número 5, né, o eu não consta. Aí o EX dele é 9, né, a expressão 9 também não configura. E depois o CD22, apesar de ser mestre, como é que a gente diz, ele sendo reduzido, ele passa a ser 4. Então, quer dizer, se ele não tivesse uma dívida kármica na motivação, ele ia ter a mesma dívida kármica no CD dele, no caminho do destino, que 22 reduzido vira 4. Então, praticamente, é essa a situação. Então, a gente recomenda para a pessoa, né, que a gente está analisando no mapa, encontrando essa dívida kármica, você passa a interpretação para ela e ela praticamente tenta amenizar a vibração da energia que ele possui de vidas anteriores, né? Então você consegue orientá-lo e assim ele superar, porque quando você tem uma dívida kármica, se você conseguir manter uma vibração e aos poucos você vá excluindo essa energia, você acaba se eximando numa próxima encarnação de voltar com o mesmo problema ou quem sabe às vezes até acabar assumindo uma outra dívida kármica devido de não ter consertado o erro da anterior. Aí em vez de você vir com uma, vem com duas, que pode acontecer. Aí depois nós temos uma outra parecida, só que são as lições kármicas. Então as lições kármicas são o quê? São aprendizados para uma evolução. Então indicam certas fraquezas, né, do ser humano que precisam ser reforçadas. Normalmente foi o quê? Ou você negligenciou alguma coisa, ou protelou algum compromisso que assumiu perante a vida. Esse perante a vida aí, como a gente diz, normalmente você já tinha combinado uma vida, né? E acabou depois, claro que não por tanto sua vontade, né? Às vezes a gente quando reencarna aqui a gente esquece uma boa parte do que a gente combina lá em cima. Então a gente acaba vindo para cá e acaba fazendo alguns erros, né? Então a gente assume alguns compromissos na vida do dia a dia, a gente acaba ou negligenciando ou então protelando. E aí você esquece, né? Por às vezes sumiu um, um acordo com a família, ou que você ia ser uma pessoa divulgadora da espiritualidade, ou se comprometeu com um bom relacionamento e acabou fazendo o contrário, né? E às vezes foi com o seu semelhante, né? Tanto faz no passado como no presente, você vai ter que aprender, seja ele mais difícil ou não. Porque normalmente esses aprendizados, se você não consegue harmonizá-los, né, na vida atual, eles ficam lá rodando de vida em vida, né? Ou seja, vai lá até a pessoa um dia conseguir compreender a importância daquilo e colocar em prática. Então existem algumas lições que são mais particulares, né? Ou seja, são suas, né? E outras que acabam sendo de ordem coletiva, ou seja, você assumiu certos compromissos e além de você estar envolvido naquela situação, você também acaba tendo como a gente fala, a participação de mais pessoas. E essas normalmente ficam mais difíceis, porque nem todo mundo, como diz, vai lembrar das promessas, né, dos compromissos, e quando é coletivo é um pouco mais difícil. Então aí às vezes acabam, como a gente fala, é, somatizando certas egrégoras, né, porque você está num compromisso coletivo e nem todo mundo vai estar participando e aí acaba gerando um problema, né? E aí a gente, em vez de conseguir superar aquela situação, acabamos piorando. Então é legal que você, no momento que for orientar o seu cliente, deixar bem claro, né, através das interpretações, que ele realmente seguindo aquelas
orientações, ele acaba conseguindo superar essas dificuldades, né? Aí como que a gente vai saber se a pessoa tem? Porque lá em cima eram dívidas kármicas, né? Aqui são lições kármicas, então elas são um pouquinho diferentes. Mas para saber é simples, você simplesmente vai analisar todos os números do nome completo, né? Ou seja, a gente já fez isso várias vezes, porque para encontrar a expressão você faz o número completo. Então, quando vocês estiverem trabalhando já com o número completo, vocês vão ter uma relação de várias fórmulas que vocês vão utilizar naquele momento. Então, a gente vem de novo, né, correspondente àquela lição kármica, né? Aí você vai ter o nome da pessoa, né? E aí você vai ver quais são os números que não tem, né, que ele não possui dentro do nome completo. Então, novamente, a gente tem o nosso personagem, que é o José da Silva. Aí a gente faz aquela substituição de letras por números, né? E aí você vê que o José da Silva ele tem o 1, o 6, o 1, o 5, o 4, o 1, o 9, o 3, o 4 e o 1. Então, se você for fazer a sequência, né, você faz 1, cadê o 2? Não tem 2. 3, ok. 4, ok. 5 também, ok. Tem o 6. Cadê o 7? Não tem o 7. Então, ele já tem faltando o 2 e o 7. Depois, na sequência, o 8 também está faltando e tem o 9. Então, no caso, ele vai ter as lições kármicas referentes às vibrações 2, 7 e 8. Então, essas são as vibrações que ele vai ter como lição kármica. Aí vocês vão lá na nossa apostila e você consegue ver a interpretação e orientar a pessoa. Claro que eu recomendo que vocês façam para vocês também e vão vendo o que bate, o que não bate. Aí você tem essa parte de informação. Aí nós seguimos para tendências ocultas. Então as tendências ocultas são nada mais nada menos do que desejos remanescentes de memórias de outras vidas. Então elas indicam comportamentos recorrentes que voltam a se manifestar se não for quebrado o padrão existente. Então às vezes você em outras vidas tinham lá alguns desejos, não conseguiram realizá-los, né? E esses desejos ficam vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Então você tem que começar a tentar, né, através desses impulsos, né, para certas atitudes e comportamentos, e que normalmente eles são muito manifestados na infância, na adolescência e juventude. Porque na maior parte das vezes, né, a gente nesse período da vida, né, a gente, como disse, tem muitos sonhos, muitas vontades, né, e vamos crescendo com isso e às vezes nem sempre, né, nossos pais ou os cuidadores conseguem nos alimentar a realizar esses tipos de manifestações, né, esses impulsos. Então isso acaba gerando alguns problemas, né? E quando você tem algumas reencarnações que já vêm com uma série deles acumulados, você às vezes até consegue superar alguma coisa, né? Se, tipo, os teus cuidadores, pai e mãe, né? Consegue através da educação ter a boa orientação. Mas muitas vezes a educação acaba falhando, né, na contenção dessas tendências, né? E aí você acaba tendo isso manifestado ao longo da vida, ou seja, você acaba tendo eles na tua existência total. Uma boa parte das pessoas até conseguem superar até uma fase adulta, né? Mas outros acabam levando. Então você acaba tendo que estabilizar essa situação e tentar amenizar se caso você estiver passando por isso já na idade adulta. E aí como que a gente consegue analisar se a pessoa tem ou não essa tendência oculta? Aí normalmente o que a gente faz? A mesma coisa, a gente vai ver a questão da análise do nome da pessoa e os números que se repetem 3 vezes ou mais, né? Porque acontece, o nosso amigo José, o número 1 repetiu várias vezes, né? Então se tiver que ele
o- tenha, né, repeta de 3 vezes ou mais, aí a pessoa já tem a tendência oculta. Então você faz a análise, né? E aí vai ver em qual número, né, que ele tem. No caso de desaceleração a gente já tinha adiantado, né? Então praticamente ele tem o número um que repete 4 vezes e os outros números, né, não conseguem ter mais que 2 vezes, que é o caso do 4. Então, neste caso, a tendência oculta do nosso personagem é o número um. Aí é só vocês seguirem na apostila e verem lá qual é a interpretação e verem e depois testarem com outros nomes, né, para vocês poderem também avaliar. Essa parte é uma parte assim muito teórica, mas quando vocês estão lendo um mapa, né, vocês acabam associando algumas dificuldades do cliente. Então, às vezes, você comparando uma tendência oculta com o próprio CD dele, você acaba encontrando por que às vezes ele não consegue realizar, como diz, o caminho de destino dele, não consegue fazer o que ele veio realmente aprender aqui. Porque às vezes tem um desses, ou a própria questão da dívida kármica também atrapalha, né? Porque acaba desconcentrando, ou até a própria lição kármica acaba também querendo tomar o lugar dele realizar o CD, né? Como diz o caminho de destino. Então tudo isso vão, como a gente fala, vão sendo peças do quebra-cabeça da vida, e quando você consegue organizá-las, você acaba tendo uma orientação mais coerente, e aí a pessoa começa, como a gente fala, caminhar e galgar o seu mapa, né, ou a sua vida. Porque às vezes a pessoa está lá com uma vida meia truncada, parada, e às vezes uma coisinha tão pequena, que às vezes é a questão de uma tendência oculta, que acaba deixando ele estagnado numa mesma situação. Por quê? Porque às vezes por causa de uma teimosia, ou às vezes porque a pessoa é muito dependente. Então tudo isso influencia. E às vezes a chave, né, como a gente diz, o start, às vezes você pode encontrar ou numa tendência oculta ou numa relação entre valores. Então, tudo isso é a questão. Parece que é uma coisa subjetiva, né? Mas quando você está comparando lá e mergulhado em um mapa numerológico, você acaba vendo, né, aqueles números interagirem um com o outro, e você acaba encontrando soluções para determinados problemas, né? Na questão das relações intervalores, o que vem a ser isso? Como foi já, a gente sempre está dizendo, né? Muitos números acompanham, né, o ser humano durante toda a vida. Então, uns acabam tendo mais incidência, outros influenciam um pouco menos, queira sim ou queira não, ou eles têm que ser ou harmônicos, né, e de preferência evitar os que são conflitantes, porque a gente tem que harmonizar o máximo possível, que é para que a gente possa conseguir realizar as nossas metas, né, as nossas missões e etc., né, até o nosso próprio caminho de destino, que é importantíssimo, né, mas a questão da nossa própria expressão, né, que queira ou não queira, o que a gente já aprendeu a fazer, mas mesmo assim, mesmo sabendo fazer, a gente pode encontrar dificuldades. Então você acaba tendo uma ajuda, né? Porque certas capacidades e aptidões podem se tornar especiais. Então, se você acaba tendo algumas coisas que te ajudam, né? Como a gente anteriormente teve lá a questão do momento decisivo, né? Que ele vem para dar uma reforçada em alguns aspectos da vida, né? Você também pode ter em outras situações que acaba te ajudando, né? Então você acaba conseguindo uma harmonia, né, para poder trabalhar. E também muitas vezes você acaba conseguindo encontrar, né, uma tendência que poderia te levar à desarmonia, e aí você analisando profundamente, você pode chegar a um resultado diferente do que você estava se colocando, porque quando a gente consegue encontrar um problema que vá lá na frente deixar a gente fora de sintonia, né? Como diz, numa vibração desarmônica, né? Você acaba conseguindo influenciar em outras vibrações,
e aí você acaba aproveitando, né, mais o seu talento do que a sua deficiência, porque é sempre assim, né? Os nossos números eles têm sempre dois lados, né? Porque a natureza não existe certo ou errado, existe sim a conclusão de alguma coisa. Então não importa se você vai estar utilizando o seu talento ou se você vai estar utilizando aquela deficiência natural que você tem, né? No caso, porque muitas vezes você vai chegar a um resultado, né? Então, normalmente, você tem que estar de olhos abertos para essas situações, porque não adianta achar que o número um é só independência, né? Liderança, etc. Tem o lado, né, que é teimoso, que é a pessoa nervosa e etc. Então, todos eles têm um, um lado que a gente chama positivo e outro negativo. Mas para questões numerológicas como dizer, a solução para alguma coisa. Ou você faz de um jeito ou faz do outro. Mas de algum jeito você vai fazer. Então sempre vai existir, como a gente fala, o final do produto, né? Talvez, né, como a gente fala, aquele final não seja do jeito que você queria, mas é uma consequência das suas atitudes e atos, né? Então, normalmente você tem que estar aberto para isso. Então, a questão dos intervalores acaba te dando essa informação para você poder trabalhar. E como que a gente vai chegar e vai analisar e encontrar, né, essas relações entre valores na pessoa? Então, neste caso, a gente faz o quê? A gente vai analisar o nome da pessoa, só que nessa vez é só o primeiro nome, né? Você chega e faz a avaliação, né? Então, no caso do nosso exemplo, ele é o José, né? E aí o que acontece? Quando você tem um ou mais números, né? No caso do José não tem como, né? Mas pode ser que algum nome, não me lembro aqui assim de cabeça, né? Possa ter outros números, né? Então o número que você normalmente tiver o dobro dos outros, né? Ou seja, né? No caso do José, o número um é o dobro do 6 e do 5. Então você vai ter a questão do intervalores, né? Aí depois é só ir lá e ver a vibração número um e ver qual é o significado. Então é bem simples, você vai fazer só o primeiro nome, né? E aí você pega e vê a letra que se repete mais, né? Normalmente a que tiver o dobro do número das outras é o intervalor. Claro que se ocorrer de ter outros números parecidos, né? Porque às vezes depende do nome da pessoa, ele vai ter letras que não são iguais, mas na hora de você colocar na tabela, elas têm o mesmo número. Então você acaba tendo um número. Por exemplo, vamos supor uma pessoa Cláudia, o C é 3, o L também é 3. Então ela tem já dois 3, né? Lá na frente, se ela tem mais números, você acaba encontrando. Então, tem pessoas que têm nomes que as letras são diferentes, mas a numeração acaba sendo a mesma. Então, ele vai ter, como a gente fala, uma duplicidade de números. Então, é bem simples, é só fazer o nome, o primeiro nome, né, no caso, e ver quais os números que se repete. A gente usa aqui um exemplo, né, mais curtinho. No caso do nosso amigo José, ele tem o número um como essa vibração. Então é importantíssimo você chegar e ler lá na apostila e ver qual é a interpretação. Claro que são exemplos, aí vocês vão treinando, né, com alguns casos que vocês conheçam, porque aqui a gente vai trabalhar só a questão teórica, né, para vocês irem passando. Claro que o treino com ele é a mesma coisa. Aí depois nós temos o grau de ascensão. O grau de ascensão, como a gente fala, é uma questão de uma comparação, né? A gente tem lá o nosso valor de vogais, né, que é a motivação, e as consoantes, que é a impressão. Então, como diz, você vai ter graus de elevação de alma. Então, neste caso, como que pode ser feito? Esse índice não influencia diretamente na vida da pessoa, mas é só uma questão de referência, tá? É para saber como é que vem sendo a alma daquela pessoa, como que está evoluindo, como que ela se comportou nas últimas encarnações, né? Então, o que
ela vai ter nesta vida. Então, no momento, né, não quer dizer que a vida inteira ou a eternidade ela vai ser aquilo, não. Neste momento atual, o que acontece? Esse índice não influencia diretamente na vida da pessoa, sendo apenas um indicativo do desenvolvimento material, mental e espiritual deste ser humano, ou seja, se determinada alma analisada está progredindo ou retrocedendo. Isso agora, nessa vida atual, né? Porque ele pode amanhã depois ter evoluído aqui e na próxima encarnação ele aqui mesmo estando evoluído, deu uma, como a gente fala, uma tropeçada, e aí na próxima encarnação dele ele pode vir rebaixado. Então como que a gente faz essa análise? Porque para as pessoas é importante, né? Tem muita gente, né, que eu já ouvi falar, né, que minha reencarnação, minha vida passada eu era isso, eu era aquilo, né? E muita gente era sempre princesa, né? Sempre imperatriz, né? O pessoal estava sempre bem. Então, tem gente que gosta da situação. Para nós é só uma referência, né? Porque querendo queira ajuda. Se você encontra uma pessoa que vem, né, numa situação de relação, né, como a gente fala, com a vida anterior e hoje nessa vida atual ele vem já com, vamos dar o exemplo, um espírito elevado, é muito legal você conseguir orientar, né? Então, como você descobre, nós temos três tipos, né? Então, se você fez lá a conta da pessoa e a motivação dela, né, as vogais, a soma das vogais, for igual à soma das consoantes, o eu, né? Então, a impressão dele, né? Então, nós estamos diante do espírito elevado, que veio aqui para esse planeta neste momento, tá? Não quero dizer as vezes anteriores, não foi a vida inteira assim. Neste momento, pelo cálculo, ele veio para este mundo para quê? Para iluminar outras pessoas, outras almas. Então ele é considerado, né, hoje, nessa vida atual, um espírito elevado. Então vocês entenderam. Se a motivação e o eu, né, ou seja, as vogais, a soma das vogais e as consoantes derem o mesmo número, ou seja, vamos supor MO 5 e eu 5. Aí ele vai ter uma expressão 1, né, que vai dar 10. Então, se essas duas estão iguais, o MO e o eu, né, o mesmo número de vibração, aí ele se tornou nesta vida um espírito elevado. Quando acontece das vogais, né, o MO, ser maior, né, for maior que as consoantes, o eu, então aí neste caso, ele por alguma aventura, né, ele era uma pessoa, né, que tá vendo, que tinha encontrado, né, alcançou um elevado grau de honrarias, mas por algum problema transgrediu as leis naturais, né, e foi rebaixado. Então, atualmente, quer dizer, não, em vidas anteriores, ele era uma pessoa que conseguiu uma evolução, conseguiu, né, melhorar a vida, mas por algum deslize da vida, né, por parte dele, por esquecimento, qualquer outra coisa, ele acabou transgredindo alguma das leis naturais. Pode ser várias coisas, ele pode ter matado alguém, pode ter se suicidado também, podia ter passado a perna em alguém para ter benefício próprio, para ter mais riquezas, né? Então tudo isso influencia. Pode ter sido uma coisa pequena em nossa visão, mas para o universo foi um absurdo. Então o que aconteceu? Ele veio rebaixado nesta vida, né? E aí ele acaba sendo considerado como um espírito rebaixado, né? Ou seja, ele perdeu as honrarias que ele conseguiu adquirir com determinado tempo, né, de outras vidas, e foi rebaixado para essa atual vida. Pode acontecer que ele faça um bom trabalho, consiga realizar tudo o que ele tinha que realizar aqui, né? E aí você acaba, né, olhando mais o mapa numerológico dele, aí vai ver algumas coisas que com certeza vão aparecer lá nas dívidas kármicas ou nas lições kármicas, né? Então, no mapa em geral, a gente acaba vendo esse problema. Aí quando você encontra isso, você acaba já tendo a certeza, né? Aí você dá para orientar a pessoa e aí até às vezes se der um tempo hábil nesta vida, ele consiga superar esse problema e numa próxima reencarnação ele até venha, né, numa situação melhor. E por fim, nós temos lá quando a soma da consoante, o eu, né, for maior que as vogais,
aí mostra que estamos diante de um espírito em ascensão. Não quer dizer que ele não tinha transgredido em outros momentos. Ele está ascendendo de novo. Errou, levantou, né, como diz, caiu, levantou e está indo para frente. Então, suponhamos lá que ele tem um eu, né, uma impressão 7 e um MO4. Então, essa pessoa hoje está sendo um espírito em ascensão. É uma coisa só teórica, né? Mas tem muita gente que fica feliz quando vê isso no mapa deles, principalmente quando eles estão sendo, como a gente fala, levados a espíritos elevados ou espírito em ascensão. O pessoal que está como espírito rebaixado não gosta muito não. Porque tem alguns espíritos que estão rebaixados até estão com a vida bem agora. Até parece que, como diz, eles são abençoados. E aí você faz um cálculo desse e fala para a pessoa que ele em vidas anteriores fez coisa errada e que ele é um espírito rebaixado, a pessoa às vezes não gosta muito não, né? Mas infelizmente acontece. Se porventura você pegar alguém aí que tem, como diz, o MO maior, né? Aí você vai ver que ele rebaixou-se, né? O MO maior que o eu. Então, é praticamente isso. É uma informação até que suave, né? E de qualquer jeito ela é legal constar no mapa da pessoa, né? Aí depois nós temos, né, o nosso amigo José da Silva. Aí você vê que ele tem o MO dele 4 e o eu 5. Você vê que ele raspou, né? Quase que os dois empatam, né? Então, no caso dele, ele é um espírito em ascensão, né? Porque ele tem o eu dele maior que as vogais, ou seja, as consoantes são maiores que as vogais. Né? Então, para ele, legal. Nessa encarnação, nosso exemplo, ele está sendo um espírito em ascensão. Aí depois nós temos aqui os números do amor. É importante, né? Porque queira ou não queira, os relacionamentos eles são fundamentais. É claro que aqui a gente trabalha muito na questão do relacionamento afetivo, né, amoroso, afetivo amoroso, né, mas também não impede que você faça análise com pessoas, sócios, né, com colegas de trabalho, né, com amigos, vizinhos, também funciona porque você vai ter a questão da relação afetiva amorosa, mas também tem a questão de quem que se dá bem com quem não, ou não, quem que é compatível, quem que é passivo. Então, para certas amizades, isso também nos ajuda. Então, para você analisar, você vai precisar do quê? Da análise do nome da pessoa, né, completo, que é o EX, né, e a data de nascimento, que é o CD. E aí a gente calcula como? Você vai pegar no primeiro passo, vai ter que saber, né, qual que é o CD e qual que é o EX. Claro que se você já iniciou o mapa numerológico, você já conseguiu fazer isso. E aí vai reduzi-los, né? Vai somá-los os dois, né? Então você vai pegar o CD e o EX e vai fazer a soma e vai reduzir o algarismo só, tá? Porque no caso dos números do amor, não existe número mestre, nem 11 nem 22. Então aí você vai trabalhar essa questão em números simples, de 1 a 9, né? Esquecendo que não precisa usar o 1, 11 e o 22, né? E aí como que você faz? Porque ao consultar tem uma tabela, né, que a apostila possui, vocês vão ver quais são os números que se atraem, né, que é no caso o interessante para o relacionamento afetivo amoroso, o que vibra também é bom, se é oposto ou se é passivo. Então, normalmente, né, os que vibram, o que é oposto e é passivo, também servem para questões de amizade. Muitas pessoas me indagam dizendo assim, mas esses números do amor servem para pessoas homossexuais? São relações, entende? Claro que no início, né, a numerologia ela não existia tanto gêneros, né? Então ela acabava só trabalhando em cima de relações heterossexuais, né? Mas hoje em dia você acaba utilizando esse conhecimento para questões de relações entre pessoas, né? Então, queira ou não queira, existe a possibilidade e a questão de avaliar, e em muitos casos acaba dando certo, né? Funciona, porque número é número, né? O número 1, número 2 não diz se número 1 ou 2 é menino ou menina, né? Então, isso não importa, né? O que importa é a vibração.
Então acaba sendo, como a gente fala, para relações de pessoas. Então você calcula como, né? Como eu expliquei, é só somar o EX e o CD. No caso do nosso amigo José da Silva, né? Ele teve lá o dia que ele nasceu, né? Que é 22/9/1998, se eu não estou enganado, que dá um CD 22. E que o nome completo nele, né? José da Silva, dá um EX9, né? A expressão 9. Então, se a gente soma, né, sem fazer reduções, a gente pega 22 com 9 dá 31, que é igual a 4. 3 mais 1, 4. Então, ele tem, né, como a gente fala, o número do amor dele, 4. Aí, supondo, né, que ele se relacione com uma mulher que possua um EX2 e um CD5, ela vai ter o número 7 de número do amor. E aí a gente pergunta, será que eles possuem uma boa relação? Então, ao consultarmos a tabela, né, existe uma tabela, eu vou mostrar para vocês qual é a tabela que está lá na apostila. A gente vai ver que o número 4 ele vibra com o 6, né, atrai o 1 e o 8, é o oposto de 3 e 5, e é passivo em relações de 2, 7 e 9. Então, o que acontece? Até vai dar certo, só que é aquela história, é uma relação bem morna, como a gente diz, né? Em todos os aspectos. Não existe aquela chama, né? Como se fosse na que vibra ou na que atrai. A vibra é mais forte ainda, né? Claro que a que vibra vai ter aquela paixão, né? Aquele fogo, né? Só que também tem o problema dos ciúmes, né? Da desconfiança, porque é uma paixão muito ardente, né? O que atrai, né? Como a gente diz, já é uma relação que também tem bastante energia, só que já é mais ponderada, né? Aí os opostos não tem o que se dizer, né? Não vai ter como dizer que existe uma relação que a gente diga que seja promissora, mas existem pessoas que são opostos e estão casados. Então aí você tem que orientá-los, né? Porque às vezes dá certo. As pessoas já estão um período juntas e acabam convivendo com aquela situação do parceiro, então acaba conseguindo equilibrar uma vida satisfatória, mas são bem opostos, né? Um quer uma coisa, outro quer outra. Então tem que orientá-los para ao menos em alguns, é, como a gente fala, desejos ou metas, né? Eles remarem para o mesmo lado, né? Porque pode acontecer muito isso quando o pessoal está num relacionamento que os números são opostos. E quando é passivo, é praticamente assim, é uma boa relação, né? São muito amigos, né? Companheiros, etc e tal, só que fica a desejar naquela parte da paixão, né? Da parte que um casal precisa ter, que é até o próprio sexo e etc. Ele já fica mais morno, mais brando, né? Então você acaba tendo que ser orientado um dos parceiros para sempre dar uma, como diz, ativada na energia sexual para poder manter também um casamento mais saudável. Então é muito importante isso. E aqui fica, né, essa parte para vocês, né? Nós vamos ver aqui tem algumas coisinhas, então eu pus lá para ler para vocês o que eu estava falando. Então quando o número que vibra, os números que vibram sinalizam forte atração sexual, paixão, né? Que pode levar a conflitos constantes e até separação, tá vendo? Então não quer dizer que é garantia de um bom casamento. Por quê? Levado a ciúmes exagerado, né? A inconstância sexual que também pode acabar gerando, é, como a gente fala, relações extraconjugais, né? E às vezes até a própria arrogância, né? Porque a energia de fogo é tão grande, né, que um acaba atacando o outro. E aí eles têm que trabalhar para que isso possa, né, se transformar em amor mais forte. A paixão acaba se transformando em amor, porque caso contrário, ela acaba sendo ruim para o relacionamento, né? Aí os números que atraem, né? Também vai estar lá na apostila lá. São números que são totalmente compatíveis entre si, tanto no amor e no sexo, né? Eles se compatibilizam harmonicamente. Então, como diz, tem tendência para amabilidade, cordialidade, delicadeza, cumplicidade e compreensão mútua. Né? Os relacionamentos com essas características têm tudo para ser bem sucedido. Caso não for, né, pode acontecer por interferência de terceiros ou às vezes por falta de um ou
dos dois, né? Um para com o outro, né? Pode ser que um não dê atenção devida, né? E o outro acaba se dedicando, ou pode ser que ambos acabam se desanimando com o tempo. Então ocorre, aí é questão da gente fazer a orientação para eles poderem ver. Porque como a gente sempre diz, a vida não é um mar de rosas eterno, né? Então a gente tem que saber que existem momentos, né? Pode acontecer conflitos em anos que a gente chama o ano pessoal, pode ser que você entre em anos, o casal, né? Um esteja num ano pessoal que acaba sendo um ano que não vai ser vibrar positivamente para o casal. Então é nesse momento que aparecem os problemas. Então por isso que é importantíssimo você fazer o mapa completo e averiguar todos os itens, né, para saber qual é a probabilidade, né, de existir um problema neste caso do relacionamento, né? E aí nós temos também os números opostos, né? Aí praticamente é aqueles que refletem o pior dos relacionamentos, né? Como se pode supor, desde os envolvidos tenham consciência do fato que são intelectualmente desenvolvidos, aí eles podem até superar esses problemas. Mas, né, se caso eles não tiverem diplomacia, né, e constantemente forem cedendo em muitos pontos, o que acontece? Os conflitos vão aumentando, né? E aí a tendência ao fracasso é, como a gente fala, o final da história. Claro que, como a gente diz, para números opostos, a gente pode até, muitas vezes, utilizá-los como um parâmetro para sociedades, né? Ou às vezes a pessoa reclama que no trabalho dele ele tem problemas com colegas, com o próprio chefe, né? Esse aqui é uma maneira, né, de você poder fazer uma análise da questão da relação entre colegas de trabalho, né? Ela muitas vezes acaba dando influências, né? E você acaba entendendo e orientando o cliente para ele poder mudar um pouco as suas atitudes, né? Para amenizar problemas, porque às vezes se você acaba tendo conflito entre colegas de trabalho, você pode às vezes ser prejudicado, né? Porque às vezes depende da maioria e você sendo a minoria, ou seja, considerado o chato da história, né? Você acaba sendo dispensado. Então, para quando a gente tem problemas desse tipo, né? Tanto em sociedades como também na parte profissional, a gente acaba tendo bons resultados fazendo o cálculo dos números, né? Na questão, apesar de ser relacionado, como a gente fala, os números para o amor, né? Para o afetivo amoroso, você acaba conseguindo ter um bom resultado avaliando também as outras duas situações em questões de relação. E por fim, o número passivo, né? Eles são o quê? Que indicam um relacionamento onde a amizade e a cumplicidade predominam sobre o sexo. Então, quer dizer, eles acabam sendo muito amigos, chegando até ter uma relação de, como diz, irmãos, né? Então, para você levar adiante um casamento desse, queira dependendo da idade das pessoas envolvidas, né, eles têm que acabar escolhendo e um deles tem que, como diz, tentar manter a chama sexual acesa, ou seja, dar uma esquentadinha no relacionamento, que é para eles não se perderem e se confundirem na questão de como um trata o outro. Né? É importante também, porque queira ou não queira, né, você tem que existir uma vida completa, né? E quando você é um casal, tudo que faz parte da vida de casal tem que existir e tem que acontecer harmoniosamente. Então, às vezes acontece que, num caso desses, vamos supor, eles veem que a vida se tornou tão de irmãos, né? Que às vezes podem se separar. E quando isso acontece, eles acabam até continuando amigos, né? Porque, queira ou não queira, eles já se tratavam como irmãos. Né? O pessoal lá de cima também, no caso, quando é, eles também se vibram bem, mesmo às vezes quando se separam, porque a separação hoje em dia, né, cada dia que passa, ela está mais presente, né, nos lares de todas as pessoas. Então é importante isso, mesmo que o relacionamento termine, que ao menos se mantenha
uma relação de respeito e de amizade, que é importantíssimo. Então hoje essa aula de teoria foi mais para isso, né? Ela ajuda a gente a desvendar alguns possíveis problemas ou algumas interferências, né? E também muitas soluções, né? Como a gente fala, aqui tem bastante dica que pode ajudar bastante as pessoas a superarem alguns desafios e também não só superar desafio, mas também conseguir melhorar o que a gente fala de talentos e possibilidades de chegar ao que é realmente a verdadeira missão, né? No momento por enquanto é só isso, né? Que é bastante, né? Estudem, porque vocês vão ver que a apostila tem bastante informação, né? Bastante conteúdo, e é importante que vocês vão lendo para poder ir assimilando. É claro que ninguém consegue decorar tanta informação, né? Porque a apostila está quase chegando já para vocês em mais de 80 páginas, né? Mas é como a gente fala, é treinando e aos pouquinhos fazendo as coisas que vocês vão ter conhecimento. Depois como diz, é trabalhando para poder chegar lá. E mesmo assim, não fiquem presos em querer decorar, porque não tem. É impossível vocês decorarem tanta coisa. Vocês têm que aprender a encontrar todos os significados. Tendo os significados, né? O que é CD, o que é EX, o que é MO, né? Qual que é o D1, qual o D2, qual o DM, né? O C1, o C2, tudo isso, né? Você sabendo fazer, aí você vai fazendo o rascunho, depois é só ir na apostila e como a gente fala, né? Cola e copia, você tem um mapa já bem diversificado, né? E com bastante informação. E aí você consegue orientar as pessoas. É claro que sempre tem que dar uma olhadinha para ver os números que mais aparecem no mapa da pessoa, que normalmente é aquilo que vai estar influenciando mais na vida daquele ser neste momento atual. Tá bom, pessoal? Valeu mais uma vez, muito obrigado. Gratidão profunda a todos vocês. Um grande abraço, uma ótima semana a todas e até a próxima aula. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau.